Então a gente inicia agora o nosso tema, né, falando diretamente do Smart Meter. Né? Smart Meter, a gente vai falar um pouquinho das funcionalidades dele, mas é importante entender o que é. Né? A gente, em diversas sessões aqui, toda semana a gente aborda o Smart Meter porque a gente está fazendo um sorteio, né? Então, o que é o Smart Meter, né, em linhas gerais? Basicamente, é um dispositivo, né? É como se fosse um medidor de energia bidirecional inteligente. Então, como ele é um medidor bidirecional, ele está analisando todo o nosso excedente de energia, o que a gente envia para a rede da concessionária, e o que a gente consome da concessionária, para fazer o balanço energético. Então, a gente consegue ter essa leitura para os dois lados. Tá? Ele não vai substituir, pessoal, o relógio da concessionária. Né? Então, todo mundo que faz homologação de sistema fotovoltaico junto à concessionária precisa ter instalado o relógio bidirecional. Tá? Esse dispositivo não vai substituir o relógio, tá? Mas ele é um dispositivo que vai trazer funcionalidades maiores para o seu monitoramento, ok? Então, essas funcionalidades, a principal delas é referente ao balanço energético, né? O monitoramento ele já está disponível para todos os inversores da Fronius que possuem o Data Manager. Tá? Então, o Primo, o Simo Brasil, o Simo e o Eco já possuem Data Manager, né? Exceto o EcoLight. E através desse Data Manager a gente faz a configuração do SolarWeb para a gente acessar os dados de maneira remota. Tá? Então, os dados de geração, o quanto a gente gera com o nosso inversor, a gente já possui, que é um dado que o inversor já fornece para o SolarWeb. Tá? Só que como a gente está incorporando um medidor bidirecional, o Smart Meter, a gente tem a leitura de qual que é o excedente de energia. Ou seja, a gente tem uma leitura do nosso consumo. Então, através da leitura do consumo, a gente vai ter atrelado ao nosso monitoramento o balanço energético, tá certo? Então, é uma funcionalidade a mais que esse equipamento traz para nós, ok? Próxima funcionalidade é referente às baterias. Né? O Smart Meter ele é um dispositivo que é global. Tá? Então, todas as Fronius que comercializam, né, todos os países que a Fronius tem operação, vão comercializar o mesmo produto. Então, países que já têm a legislação para sistemas híbridos, sistemas que possuem baterias, podem utilizar o Smart Meter para ter a visualização do estado da carga da bateria. Tá? Isso de maneira em tempo real. Então, quando a gente tem sistemas híbridos, no Brasil, infelizmente, isso ainda não está homologado, liberado, né? A gente espera que, num período curto, a gente possa comercializar esses inversores, mas nos países que podem, por exemplo, a Alemanha, alguns países da Europa, né, já conseguem ter essa visualização. Tá? Então, a gente consegue ver quanto de potência a gente está destinando para a nossa bateria e quanto a gente está consumindo da nossa bateria. Tá? E também verificar a porcentagem de carga que essa bateria possui. Tá? Isso tudo através do Smart Meter também, certo? E também, um tema que a gente abordou bastante aqui nas nossas sessões de webinar é referente à automação dos inversores Fronius. Tá? Então, o Smart Meter traz também funcionalidades a mais para automação. Tá? A automação por si só dos inversores já é possível sem o Smart Meter, né? A gente fazer acionamento de cargas de maneira remota, fazer temporizar cargas, né? Acionar cargas por determinado período de tempo, por determinadas horas, enfim. Isso tudo a gente consegue fazer sem o Smart Meter. Só que quando a gente incorpora o Smart Meter, a gente consegue ter um controle mais fino desses acionamentos. A gente consegue, como a gente agora tem a leitura do quanto a gente tem de excedente, né, o quanto a gente está enviando de energia para a concessionária, num cenário onde a compensação de crédito com a concessionária não é vantajoso, isso pensando numa futura regulação, a alteração da regulação 482, né, que está muito em discussão, isso vem muito, é um tema muito benéfico para a gente, né, porque em vez de a gente enviar esse excedente para a concessionária, a gente destina para uma carga em específico para a gente acionar, podendo ser uma carga resistível, podendo ser uma bomba de piscina, um sistema de refrigeração, de um sistema residencial, né? Então, esse excedente que a gente enviaria para a concessionária, a gente, com o Smart Meter, consegue ter essa leitura de excedente e destinar para o funcionamento de alguma carga em específico. Tá bom, pessoal?
vocês querem ter mais informação sobre a parte de automação com os inversores, acho que na primeira semana de webinar, né, a gente nem tinha a audiência que a gente tem hoje, né? Na primeira semana a gente falou sobre automação dos inversores, né? Então é um tema que está muito em discussão hoje por conta desse cenário de alteração da regulação. Então convido vocês a entrarem no nosso canal do YouTube, né? Entrar na playlist da Fronius do Brasil, que vai ter lá um webinar somente sobre automação dos inversores, tá certo? Bom, seguindo aqui, pessoal, outras funcionalidades que a gente tem é referente à taxa de autoconsumo, né? Quando a gente tem o Smart Meter, a gente consegue visualizar em tempo real qual que é a nossa taxa de consumo próprio, né? Existem vários nomes, autoconsumo, consumo próprio ou consumo em simultaneidade, né? Então são nomes que variam, mas querem dizer a mesma coisa. Isso é importante também pensando, né, nas alterações da regulação. A gente quer ter, se o crédito com a concessionária não é mais benéfico, né, a gente pensa aí num cenário que, em vez de ter o crédito, a compensação de crédito, né, de 1 para 1, 1 kW que eu injeto é 1 kW que eu posso abater da minha conta de energia numa fatura posterior. Se eu perco isso, vai de 1 para meio, 1 para 0,4, né, a gente ainda não sabe ao certo quanto que vai ser essa alteração. O autoconsumo é o cenário mais vantajoso de ter o seu consumo de energia, em vez de depender dos créditos da concessionária. Tá? Então, a gente visualizar essa taxa de autoconsumo também é muito benéfico para nós, tá? Para a gente ver o quanto do nosso sistema a gente está aproveitando. Nesse mesmo tema aí, né, de mudança de regulação, né, a limitação de potência e o zero feed-in também é uma possibilidade que a gente tem com o Smart Meter, né, a gente poder limitar a potência de saída do inversor, né, limitar a quantidade de potência que a gente injeta na rede, chegando até 0%, que seria o zero feed-in. Isso acaba sendo um tema que transcende um pouco, né, as instalações individuais, né, a gente pensa nos benefícios muito mais para o mercado fotovoltaico, né? A gente vai explorar isso durante a apresentação, né? Vou trazer para vocês os benefícios que a limitação de potência fornece, né, para o mercado de energia solar, né, para o mercado fotovoltaico como um todo, né? Que aí ultrapassa um pouquinho os interesses individuais de cada instalação, né? Porque no final das contas, né, se eu tenho uma instalação que eu quero mesmo é ter o máximo de potência possível com ela. Então, às vezes vai de contrário o que a gente pensa, né, do que a gente quer com uma instalação própria. Tá? Mas a gente vai explorar isso também ao longo da apresentação. Tá? E também, mais voltado para o tema, né, dessa sessão nossa, as análises gráficas. Né? Então, a gente vai ter curvas mais complexas, né, mais detalhadas, na verdade. Né? A gente tem valores adicionais que a gente pode analisar no portal SolarWeb. Então, são grandezas diferentes que a gente pode analisar para poder resolver algum problema. Ok? Então, os dados, a gente pode ter uma visualização direta, né, nos smart meters que possuem o visor, como esse da esquerda. Então, a visualização de dados fica também diretamente na instalação, caso necessário. Mas também todos os dados, eles estão conectados no portal SolarWeb. Tá? Então, como ele é um medidor bidirecional inteligente, ele está conectado com a rede de internet, está conectado ao inversor, está conectado com a rede. Certo? Então, todas as informações que você tem com o Smart Meter são também enviadas para essa plataforma da Fronius, que é o SolarWeb. Tá? Então, basicamente, você não precisa de nenhuma outra plataforma para fazer análise de dados. Então, fica tudo concentrado em um site apenas e totalmente gratuito. Ok? Beleza, gente? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos que nós temos de Smart Meter. Tá? Eu falei para vocês os benefícios, das funcionalidades, né? Mas vamos falar um pouquinho do produto, né? A diferença de cada um que nós temos disponíveis. Tá? Smart Meter, na verdade, é uma linha completa, né, que a gente tem desses medidores bidirecionais. Tá? Mas dentro dessa família de Smart Meter, a gente tem 3 modelos. O primeiro deles é o Smart Meter 63 amperes trifásico. Tá? Então, ele tem esse visor, certo? Digital. Ele serve para redes trifásicas 380 volts, três fases com neutro. Tá? Ele é de medição direta por conta da corrente mais baixa. Tá? E para aplicações comerciais. Mais voltado para isso. Né? E
temos o de 50 kA, que tem um design muito parecido, né? Ele também tem um visor, só que ele tem a corrente mais alta, né? Que também é trifásico, 380, três fases com neutro obrigatório. Como ele tem essa corrente mais elevada, de 50 kA, aí a medição não é direta, certo? A gente utiliza esses terminais de alimentação e os outros terminais para fazer a leitura da corrente. E para fazer a leitura da corrente, a gente precisa utilizar transformadores de corrente externos, ok? Acoplados junto ao smart meter para fazer a conexão, certo? Esses TCs, eles têm o secundário em 5 amperes. Tá? Aí o primário vai depender muito da sua instalação, né? Muito da corrente que você tem em cada fase, certo? Então, você colocar um primário que seja muito próximo a essa corrente e sempre o secundário em 5 amperes, ok? Lembrando que esses dois modelos, pessoal, eles têm esse visor e na parte traseira, aqui na imagem não fica tão detalhado, mas tem aqui ó, o encaixe do trilho DIN. Então, se você já tem um painel, né, que já está montado com trilho DIN, você consegue acoplar um desses modelos, né, fazer a instalação mais harmonizada aí com o restante da instalação elétrica, certo? E o terceiro modelo que a gente tem é a versão UL, né, essa caixinha preta aqui. Ele é para redes bifásicas e trifásicas 220, então ele tem uma tensão menor, né, compatível com muitas das residências, pelo menos aqui do Sudeste, né, que são abastecidas, a maioria delas em redes bifásicas 220, só que também é necessário a utilização do TC, tá? Ele não faz a medição direta das correntes. Tá? Então, ele é mais voltado para aplicações residenciais e pequenos comércios que são atendidos nessa tensão da rede, tá certo? O TC desse Smart Meter, compatível com esse Smart Meter, ele é um pouquinho mais difícil de achar do que o outro, né? O outro é muito convencional, né? Qualquer loja de material elétrico vende TC desse tipo, né? Esse TC para o modelo L, ele tem o secundário em 333 milivolts, ok? Então, não são todos os distribuidores de material elétrico que possuem esse TC, tá? Mas não é tão difícil de achar assim. Se você está tendo alguma dificuldade, você tem esse Smart Meter e tem alguma dificuldade de encontrá-los, manda um e-mail para o suporte da Fronius, que o pessoal lá do suporte tem uma listagem dos fabricantes e dos distribuidores que possuem o TC desse tipo, tá bom, gente? Então, aqui são os 3 modelos de Smart Meter que a gente tem, que compõem o nosso portfólio de acessórios, certo? E como que a gente instala esse equipamento, né? Começando pelo de 63 amperes, trifásico, ele é muito direto. Então, como ele não precisa de TC, cada fase vai entrar diretamente nos bornes de alimentação do Smart Meter. Tá? Então, a fase 1, ela entra no borne 1 e sai pela 3. Como ele é de medição direta, a gente dá a continuidade pela saída 3, né? Continuidade no circuito elétrico. Tá? A fase 2, vocês podem localizar aqui nessa parte inferior aqui, né? Os bornes inferiores do equipamento. A fase 2 entra no borne 4 e sai pelo 6. A fase 3 entra no borne 7 e sai pelo 9. Né? Está muito bem destacado, até mesmo no manual, vem escrito a numeração dos bornes, né? Mas aqui também, no próprio corpo do Smart Meter, vem indicado qual que é a fase a ser colocada em cada borne. Tá bom? O neutro, ele fica na parte superior, esse borne superior aqui, né? Indicado pelo 11, só que vem aqui também indicado o N, né, de neutro. E o A, B e C é a comunicação que a gente tem com o inversor. Tá? Então, nos outros slides eu vou mostrar também a conexão com o inversor, que é feito através desses bornes aqui. Tá? Como ele é de medição direta, não tem segredo nenhum fazer a ligação do Smart Meter com a rede. Tá? O de 50 kA já muda um pouquinho. Ele não é de medição direta, então eu tenho bornes específicos para alimentação, né? A parte de tensão de alimentação do Smart Meter, como ele é um equipamento eletrônico, ele precisa ser alimentado, certo? Então, a fase 1, 2 e 3, eles vão ser conectados nos bornes 2, 5 e 8, né, para fazer a alimentação do dispositivo. Tá? Também está indicado aqui na imagem terminal L1, L2 e L3. Tá? O neutro fica na parte inferior agora, pelo borne 11, também é o mesmo número. E a medição, gente, da corrente é feita através dos transformadores de corrente. Tá? Então, eu envolvo
a minha fase 1 e destino os polos do meu TC nos terminais 1 e 3 da fase 1. O da L2, os bornes 2 e 6, né, referente aos polos do meu TC, e o L3 a mesma coisa, tá? E com os polos ligados no terminal 7 e 9, tá bom? Lembrando, esse TC secundário em 5 amperes, tá certo? E os bornes 33, 34 e 35 fazem a comunicação com o Data Manager, tá certo? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de TC, né, tem orientação certa. Então, usa sempre a regrinha lá da mão direita para fazer a conexão, tá? Envolver o cabo de cada fase no sentido correto, tá certo? Beleza. E a versão L também tem uma configuração muito parecida, porque a medição não é direta, né? Utiliza transformadores de corrente, tá? Então, a versão L tem na parte direita os bornes de alimentação, tá? Como ele é bifásico e trifásico, eu posso utilizar duas configurações, certo? Eu ligo o neutro sempre, né? Mas eu conecto a fase L1 e L2 somente se for duas fases, L1 e L2 e L3 se for um sistema trifásico, sempre 220 volts, tá bom? Então, existem essas duas possibilidades, tá? Os bornes do lado esquerdo, esses superiores referente à comunicação com o inversor da Fronius, tá? E esses 6 inferiores referente à ligação do TC, tá? Se eu tenho as 3 fases, né, fica idêntico à imagem, né? Eu ligo os bornes, da fase 1 nesses dois primeiros, vem até escrito aqui no corpo, né, do Smart Meter, né? Tá em inglês, né? CT de Current Transformer, L1, fase L1, L2, fase 2, L3, fase 3, tá certo? Então, aqui está a configuração do Smart Meter. Eu vi que o pessoal está comentando do microfone, acho que está um pouco baixo. Só um minutinho, pessoal. Eu vou colocar na tela para vocês, tá? A gente ia mudar agora o tema, ia falar da conexão com o inversor, mas já ia chegar no nosso primeiro quiz. Então, enquanto eu coloco o quiz para vocês responderem, eu vou verificar a minha configuração de áudio aqui, tá certo? Esses quizzes, pessoal, é bem direto mesmo, não tem muita dúvida, não é nada complexo. É realmente um feedback nosso para a gente ver a participação de todos vocês, tá? São perguntas muito simples, né, de temas que a gente realmente abordou aqui durante a apresentação, só para ver a porcentagem de vocês que respondem à pesquisa, que participam, tá? Talvez a gente utilize isso como pré-requisito aí nos próximos sorteios, tá bom? Então, realmente participem, tá bom, gente? Respondam as questões, tá? Então, o primeiro quiz que eu coloco na tela aqui para vocês é esse aqui, tá? Então, para qual modelo de Smart Meter não é obrigatório a instalação de transformadores de corrente? Tá? Então, um tema que a gente abordou nesse começo da apresentação. Vou deixar aqui na tela enquanto o pessoal responde. Se o pessoal aqui do time da Fronius tiver alguma questão para trazer com o microfone, também fica aberto para vocês participarem. Tá? Fala, Thiago, beleza? Opa, tudo certo, Vitor? Beleza. Só para comentar aqui, tem um pessoal comentando do seu áudio aqui, tá normal. Até dar uma dica aí para todo mundo. Se alguém tiver aí com o áudio muito baixo, a gente recomenda a utilização do fone, que aí acho que dá uma melhoradinha aí, porque a princípio tem um pessoal falando aqui que o áudio tá normal, o nosso aqui também tá normal. Aí se tiver um pouquinho baixo, dá uma olhada lá na aba de configurações e também a gente recomenda utilizar o fone. Bastante pergunta aqui, viu, Thiago? Tá bem legal aí a participação do pessoal. Uma pergunta que surgiu aqui, várias pessoas fizeram essa pergunta, né? É se tem alguma diferença entre o valor que vai marcar, né, o relógio da concessionária e o smart meter, né? E a gente está colocando aqui, até já respondemos algumas pessoas que fizeram essa pergunta, que isso vai depender bastante, né, da escala, tanto do relógio quanto dos TCs, né? Então provavelmente vai existir uma variação, mas é uma variação pequena e bastante ligada a essa questão do fundo de escala e
desses dois elementos, tá? Então, é uma porcentagem baixa aí que pode ter de variação, e de qualquer forma ainda é um elemento muito importante para que você entenda qual que é o perfil aí de consumo da sua instalação, né? Tanto para você entender o que está acontecendo, quanto também se você for ofertar algum outro tipo de serviço, né? Você comentou aí da questão de automação, né? Que já vem integrada nos inversores. O Smart Meter acaba sendo um elemento fundamental aí. Perfeito, bem legal a participação do pessoal, então, né? Legal, o pessoal está respondendo bastante as dúvidas. Pessoal, abri aqui rapidinho, né, para ver as dúvidas enquanto tomava uma água. E o pessoal estava dando bastante mensagem mesmo, né? Mas eu vi que o pessoal que boa parte já respondeu a pesquisa. Tá? Eu acho que dá para encerrar aqui essa votação. Eu vou fechar aqui. 70% respondeu. É mais ou menos essa média aí que a gente tem durante as apresentações. E esse é o feedback que é interessante a gente ter. Tá bom, pessoal? Nem que vocês respondam errado ou não saibam a resposta, né? Pelo menos selecione uma opção para mostrar que vocês estão participando, certo? Então aqui, fechada a votação, né? E o resultado é esse aí, ó. 74% selecionou a primeira opção, né? Smart Meter de 63 amperes trifásico, é o único que não precisa de transformador de corrente. Até eu vi aqui uma pergunta referente ao TC, perguntando se é um TC de mercado, né? Que a gente normalmente encontra em mercado. Para o Smart Meter de 50 kA é exatamente esse aí, né? Com secundária em 5 amperes, que é o mais comum desses TCs para a gente encontrar em mercado mesmo, tá? O Smart Meter UL, ele vai precisar também do TC, só que é um TC, como ele tem a certificação UL, segue as regras do UL, né? Ele é um pouquinho diferente também, né? O secundário em 333 milivolts. Aí não são todas as lojas que possuem esse TC, tá certo? Mas muito bom, gente. Então, podemos seguir aqui com a apresentação, tá certo? A gente vai falar agora sobre a conexão com o inversor. Tá? No tema passado a gente falou sobre a conexão com a rede, né? Mostrando as conexões das fases, dos TCs, né? Agora a gente comenta da conexão com o inversor propriamente dito, ok? Bom, também não tem segredo nenhum, tá bom, gente? Todos os inversores da Fronius, eles possuem a placa de monitoramento, tá? Exceto para o Ecolite, tá? Mas o Primo, o Simo Brasil, o Simo e o Eco Full, né, possuem essa placa de monitoramento. E é através dela que é feita toda a comunicação, né, com o inversor da Fronius. Pode ser comunicação com a internet, pode ser feita comunicação com cargas para automação através de Modbus, algum sistema de supervisório externo, enfim, toda essa comunicação é feita através dessa placa, tá bom? E através do Modbus RTU que a gente faz a comunicação com o Smart Meter, certo? Então essa comunicação é feita pelo Modbus, né? Lembrando que, como todo sistema de comunicação, existe atrelado a isso uma atenuação, né, dependendo da distância, então sempre ter uma distância máxima aí, não exceder nesses 300 metros, né? Às vezes é uma instalação muito grande, o pessoal aí quer instalar uma fazenda, enfim, que é muito grande, tá, o sistema de geração está longe, né? Mas sempre manter esse sistema de comunicação mais próximo, né? Abaixo desses 300 metros para ter uma qualidade melhor de sinal, tá? E os terminais, toda a comunicação é feita através desses bornes, né? De entradas e saídas digitais que a placa, o Data Manager possui. E através dela que a gente faz a ligação com o Smart Meter. Tá? Então, para todo o Smart Meter, a gente vai utilizar os terminais D+, D- e o Ground. Tá? Então, está até ilustrado na própria placa aqui, vem ilustrado esses terminais. Né? Então, tem o D-, o D+, e os negativos aqui, né? Referente a esses bornes estão referenciados. Tá certo? Então, através deles que a gente faz a ligação com o Smart Meter. Tá? Se a gente analisa aqui as conexões com o Smart Meter de 50 kA, que utilizam, né, o TC, a comunicação, né, o sistema de comunicação com o inversor é muito simples. Né? Eu mostrei até para vocês no outro slide. Né? Os terminais 33, 34 e 35 devem ser utilizados. Então, o 33 a gente coloca no D+, o 34 no D- e
o 35 é o ground, né? A gente põe lá no negativo da minha placa de monitoramento, né? No meu data manager. Só fazer essa ligação e já está pronto para a configuração, né? A gente não vai entrar na parte de comissionamento, né, do Smart Meter, essa parte de configuração do próprio equipamento, né? Isso a gente falou no outro webinar sobre Smart Meter, tá? Então, um webinar um pouquinho mais técnico. Esse webinar já está disponível no YouTube, tá bom, gente? Então, entra lá na playlist da Fronius do Brasil, no nosso canal, que tem lá disponível para vocês esse webinar mostrando a parte de comissionamento do Smart Meter. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, vejam esse vídeo. Tá? O Smart Meter UL também é a mesma coisa. Tá? Eu não mostrei aqui o de 63 amperes, mas é a mesma ordem. Tá? Só que lá não é 33, 34, 35. Lá a referência dos bornes é A, B e C para fazer a comunicação com o Data Manager. Tá? Só que a ordem também é a mesma, é D+, D- e o ground. Tá? Aqui na versão UL do Smart Meter, a gente faz a conexão aqui nesses bornes da parte superior, né? Do lado esquerdo na parte superior. A única coisa que a ordem vai inverter, né? É o D-, D+, e o ground, né? O verde, o amarelo e o marrom aqui na imagem de vocês, tá certo? Então, realmente não tem segredo nenhum fazer essa conexão, tá bom, pessoal? Talvez o pessoal tenha dúvida de como... eu estou mostrando para vocês a conexão com um Smart Meter, né? Mas é possível conectar mais de um? Sim, é possível, só que a gente só tem esses bornes, né? A gente só tem uma entrada D1, uma D+, uma D- e 2 grounds, né? Como que a gente faz para conectar mais de um Smart Meter? A gente faz um seriado, né? Uma série de comunicação. Então, a gente faz esse daisy chain, basicamente, com os cabos de comunicação dos Smart Meters. Então, ponho o A, ligo a conexão A no borne A do próximo Smart Meter e ligo no D+. E faço isso para os mesmos bornes seguintes. Tá certo, pessoal? Então, acredito que não tem segredo nenhum também a parte de instalação dos Smart Meters. Tá? Isso a gente mostrou a configuração, né, de conexão com o inversor, mas existem maneiras também, as localidades para onde a gente consegue instalar o Smart Meter. E onde essa topologia de conexão que a gente tem no nosso sistema vai alterar diretamente a visualização que a gente vai ter depois dos nossos dados. Tá? Então, vai mudar um pouquinho como a gente visualiza os dados no SolarWeb depois. Tá bom, pessoal? Então, as topologias de conexão são duas que a gente possui. Tá? Então, a gente pode instalar o Smart Meter como ponto de alimentação. Tá? Ele instalado com essa configuração, o Smart Meter ele tem essa função literalmente de um medidor bidirecional. Tá? Então, ele está visualizando o fluxo de potência da instalação como um todo. Então, os dados de geração eu já tenho do meu inversor. Então, ele está verificando o quanto eu estou injetando na rede, ou seja, o meu excedente, ou quanto eu estou consumindo da minha rede, ou seja, quanto de energia eu puxo da concessionária. Tá? Então, isso ele trabalha como medidor bidirecional. Ok? Então, com isso a gente consegue avaliar diferentes grandezas, né, por diferentes curvas, o nosso consumo. Tá? E outra maneira que eu posso analisar, posso instalar, né, o meu Smart Meter é como ramo de consumo. Tá? Então, nesse caso, quando eu instalo ele como ramo de consumo, ele está identificando só um conjunto de cargas em específico. Então, ele não está, como ele não está instalado lá na ponta de entrega da concessionária, ele não consegue verificar o quanto eu estou injetando, porque minhas cargas não injetam, elas só consomem. Tá? Então, ele instalando isso, a gente está trabalhando com o Smart Meter em uma direção de fluxo de potência, né? Um fluxo de consumo somente, ok? E com isso eu consigo avaliar individualmente estas cargas e visualizar ela de maneira independente no meu portal de monitoramento, o SolarWeb, tá certo? Para ficar mais ilustrativo, a gente tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês, tá? Dessas maneiras de instalação. Então, a maneira mais usual, né, é ter ele como ponto de alimentação, né, o feeding point, onde eu tenho o meu conjunto de módulos, né, as minhas strings, o meu arranjo fotovoltaico, o meu inversor string, tá? Então ele está conectado, ele está fazendo a conexão para alimentar as minhas cargas, né?
e também está conectado à rede porque ele é um inversor string. E tem o meu sistema de comunicação fazendo a interligação entre o smart meter e o inversor, tá certo? Esse smart meter aqui, ele instalado como ponto de alimentação, ele está próximo do padrão de entrega da concessionária, está próximo da rede. Tá? Então aqui ele avalia tudo o que está saindo para a rede, ou seja, o meu excedente, e tudo que eu estou consumindo, ou seja, o quanto eu tenho de consumo da concessionária. Tá? E aqui ele não consegue avaliar exatamente quanto que essas cargas em específico consumiram, porque ele está verificando o conjunto inteiro. Se eu tivesse um outro ramo de cargas aqui, ele estaria avaliando o consumo da instalação como um todo, não o individual desses consumidores aqui, certo? Então, ele tem os dados de geração do inversor, tá? Ele tem os dados de consumo da rede ou de excedente da rede, e com isso ele consegue avaliar o balanço energético da sua instalação, tá? Se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Se eu tive excedente ou se eu tive consumo da concessionária, ok? Isso aqui para um inversor. E se eu tenho mais inversores? Por exemplo, se eu tenho um EcoFull e vários EcoLight, eu tenho só um inversor que faz a comunicação, né? Mas o sistema não muda, tá? Porque o sistema de comunicação acaba sendo com esse inversor primário aqui, tá? Então, eu teria os meus inversores aqui fazendo aquele daisy chain de comunicação pelo protocolo SolarNet, né? E a instalação seria destinado a um data manager, e esse data manager que faz a conexão com o smart meter. Então, aqui, da mesma maneira que eu visualizei no cenário anterior, eu estou visualizando nesse cenário, só que com uma potência, né, uma geração fotovoltaica maior, porque eu tenho mais inversores. Isso aqui não vai alterar em nada a funcionalidade e a visualização da sua instalação, das curvas de geração e consumo da sua instalação, tá certo? A outra possibilidade que eu tenho de instalação é o ramo de consumo. No ramo de consumo, eu não coloco o meu smart meter próximo da rede. Eu deixo ele destinado para monitorar esse conjunto de cargas, essas potências aqui, tá certo? Só que qual que é a desvantagem de trabalhar dessa maneira? Eu não consigo avaliar se essas minhas cargas foram alimentadas com consumo próprio, né? Ou seja, com a minha potência fotovoltaica, ou através da rede. Então, eu fico sem essa informação, porque eu estou avaliando somente o que as minhas cargas consumiram. Absoluto, né? Um valor absoluto de consumo dessas cargas, desse conjunto de cargas. Tá? Independente se é energia da concessionária ou se é consumo próprio. Tá bom? Se eu quero aumentar essas minhas informações, aí sim eu incorporo 2 smart meters. E aí eu adiciono um como ramo de consumo, esse aqui, e um como ramo de alimentação. Tá? Então eu consigo identificar o meu balanço energético, né, como um todo, avaliar qual que foi o meu excedente ou quanto de potência foi consumida da concessionária e avaliar quanto a minha carga em específico consumiu, que nesse caso aqui é uma bomba de calor. Tá? Então avaliar individualmente na minha plataforma de monitoramento qual que foi a potência consumida dessa carga individualmente e avaliar a minha instalação como um todo através do smart meter de ponto de alimentação, tá certo? Isso eu posso fazer com até 3 smart meters de consumo e um de ponto de alimentação. Posso instalar até 4 smart meters nesse inversor, tá bom? Então eu faço uma avaliação, né, como um todo aqui da minha instalação e destino cada smart meter para um conjunto de cargas. Isso te dá várias possibilidades de aplicação, tá bom? Não necessariamente você precisa colocar um conjunto de carga, uma bomba de calor, um gerador secundário e um conjunto de motores. Você pode, por exemplo, se você tem aqueles prédios residenciais de menor porte, né, e você tem uma instalação rooftop para todo o condomínio, você pode destinar, sei lá, um smart meter para cada condômino, para ver quem consumiu mais, né, mudar um pouquinho a sua tarifação de energia, uma compensação de crédito que você tenha no condomínio, enfim. Isso tudo são aplicações diversas que podem surgir quando você incorpora mais de um smart meter, né, mais de 2 smart meters, enfim. São possibilidades enormes que você tem para a utilização desse equipamento, tá bom, pessoal? E como que fica a visualização disso no SolarWeb? No SolarWeb, pessoal,
a gente tem curvas variadas quando a gente utiliza os dois, tá? Então, a gente tem em verde a minha curva tradicional que o meu inversor já fornece, né, que é a geração fotovoltaica, né? Tem lá começou a sair sol, já tenho iniciado a minha geração de energia, né, que é a curva verde. Chegou a noite, ele parou de gerar energia, tá? Eu coloquei um smart meter para medir, como ponto de alimentação, para medir o consumo da minha residência como um todo. Então, eu coloquei ele como ponto de alimentação aqui, que é a curva azul. Então, ele começa a avaliar o meu consumo geral da residência, né, da minha instalação. Tá? E eu destinei um smart meter como ramo de consumo, destinado a uma carga em específico, que foi um ar-condicionado. É até interessante colocar uma carga, né, que tem set point, que no caso set point de temperatura, né, para mostrar os momentos que ele aciona, né, e desaciona. Então, ele deu determinada temperatura, né, no set point, ele aciona o compressor, né? Ele diminui a temperatura, ele vai desativar também, né? E assim vai. Então, esse ar-condicionado foi ligado aqui das 9 horas até meio-dia. Então, a gente consegue ver exatamente os momentos que ele foi acionado, né? E qual foi a potência total atingida dessa minha carga, tá? Aqui em específico um ar-condicionado, mas pode ser destinado a qualquer tipo de carga. Então, pode ser um conjunto de motores, uma bomba de piscina, uma bomba de calor, enfim. Ou, no caso aqui, um sistema de refrigeração. Tá certo? Bom, pessoal, falar rapidinho aqui sobre a limitação de potência e zero feed-in, mas aqui a gente tem outro quiz, tá? Então, a gente vai abrir para vocês aqui mais um questionário, bem rapidinho também, só para a gente não tomar muito tempo. E esse aqui, na verdade, é a desculpa que a gente tem para a gente beber água durante a apresentação, tá bom? A gente fala bastante, né? A garganta seca. Então, na tela de vocês aí já está a segunda consulta, tá? Então, vou dar aí um minutinho aí para vocês responderem enquanto eu bebo uma água aqui, tá? Mas a pergunta, só para falar com vocês aqui, qual a máxima quantidade de smart meter que posso instalar no meu sistema fotovoltaico? Tá bom? Então, fica aí para vocês responderem enquanto eu bebo uma água aqui, pessoal. Ô, Thiago, vou aproveitar aí a oportunidade, né, enquanto o pessoal está respondendo. Eu vi que chegaram muitas perguntas no início da apresentação sobre o tipo da rede que você vai instalar, né, em relação ao modelo do Smart Meter, né? Então, como a gente apresentou, os modelos trifásicos, né, podem também ser utilizados de maneira bifásica, enfim, tem algumas topologias. Aí, o que eu ia pedir e sugerir para vocês, como vieram dúvidas de diversas redes específicas, né, para a gente não tomar muito tempo, depois vocês acessem lá o nosso aplicativo do suporte técnico, né, que a gente já divulgou bastante aí, que é o Fronius Instalação e Suporte. Aí lá tem uma parte de guias rápidos, né? Até abri aqui agora aqui pelo meu celular enquanto vocês estavam mandando essas perguntas, né? Aí lá em guias rápidos vocês vão ter o guia dos 3 smart meters separados, né? Então tem o modelo 63 amperes, o 50kA e o 240L, né? Então lá vocês vão ter dentro de cada arquivo em PDF todas as topologias possíveis. Se vai utilizar neutro, se não vai utilizar neutro, 2 fases, 3 fases, né? Então acredito que isso aí responda todas as dúvidas que chegaram desse tema, tá bom, Thiago? Perfeito. Então, fica a dica aí. Pessoal que não tem o aplicativo, né, baixa aí na loja, está disponível para tanto iOS quanto Android, né, para ficar realmente com um suporte técnico no bolso, né. Então, muito bom esse aplicativo. Vou até deixar para vocês no final, né, o nome dele para vocês baixarem, tá certo? Mas legal, o pessoal tá terminando de votar aqui, tá? Então, lembrando que, pessoal, isso aqui é só, não precisa responder, ter medo de responder, não. Tá? A gente não vê quem respondeu certo e quem respondeu errado. É basicamente para a gente ver a participação de vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a votação, tá? E mostrar para vocês aqui o resultado na tela. Bom, então, aí 8% votou aí em 2 smart meters, 5% em 3, e a maioria votou certo, em 78%, né, com 1 ponto de alimentação e 3 pontos de consumo. Então, esse é o máximo aí que a gente consegue incorporar na nossa instalação fotovoltaica. Não sei se o pessoal estava testando a ferramenta aí, apertou qualquer coisa, mas realmente o que importa para a gente é a participação de vocês, tá bom? Então, seguimos aqui, pessoal, com o tema seguinte, que é a limitação de potência e zero feed-in. Essa parte a gente abordou bastante, né, nos outros webinars de automação e também do outro webinar que a gente fez de Smart Meter, né? Então, eu vou acabar passando um pouquinho
mais rápido aqui. É um tema que gera muita discussão, né? Mas a limitação de potência, ela vem com um benefício para o mercado, né, geral, como do mercado fotovoltaico como um todo, né? O que é limitação de potência, né? Limitação de potência, o nome já é muito sugestivo, né? A gente limitar a potência, podendo ser essa limitação pela concessionária de energia. Muitos países já têm smart grid, em que a concessionária pode fazer remotamente esse controle de potência dos inversores, tá? Ou pelo próprio consumidor, certo? Normalmente, essa limitação de potência está atrelada a alguma legislação do país, né? Isso muito por conta do tamanho da quantidade de instalações fotovoltaicas que esses países possuem, tá? Então, o que a gente busca com a limitação de potência é basicamente restringir a potência de injeção da concessionária, tá? Aquele excedente que a gente tem da nossa geração, aquilo que a gente não consome, para a gente limitar essa potência total que a gente enviaria de excedente, tá? E a gente pode realizar isso de maneira dinâmica, né? Então, baseada no consumo das cargas. Então, não é que você vai reduzir a potência absoluta do seu inversor, certo? O seu consumo, o seu autoconsumo vai estar sendo atendido sem problema nenhum. O que vai acontecer é que com o Smart Meter você consegue limitar o excedente, né, o que você envia para a concessionária, tá bom? O zero feed-in também é uma limitação que a gente tem de potência, só que aí a limitação, né, o excedente que a gente enviaria para a concessionária é um absoluto de 0 watts, ou 0%, ou seja, eu estou injetando nada para a minha concessionária, tá bom? Com isso a gente aumenta, né, o autoconsumo para 100%, ou seja, eu não estou enviando nada para a concessionária, eu estou consumindo tudo como consumo próprio, né, em simultaneidade, certo? Muitas questões, né, muitas discussões são geradas desse tópico, né? Porque falar, eu paguei uma quantidade de reais, né, de dinheiros para o meu sistema. Eu quero o máximo de geração, quero ter os créditos, né? Só que hoje o Brasil ainda tem esse benefício porque tem essa possibilidade, né? Porque a geração fotovoltaica ela é muito baixa, né? Se vocês veem os relatórios da Absolar, né, de outras organizações, a matriz energética do Brasil é muito baixa quanto a referenciado para a energia fotovoltaica, né? Então a gente tem bastante lugar ainda para crescer, certo? Mas querendo ou não, quando a gente atingir limites maiores, né, números maiores de instalação, a limitação de potência vai ser uma obrigatoriedade, certo? Então o Smart Meter já vem preparado com essa possibilidade, tá? Não que vocês vão fazer isso, né, de momento, mas sim é um equipamento que já está preparado para o futuro, tá bom? Então, alguns benefícios que existem referente à limitação de potência de saída é que quando você tem esse limite estabelecido de injeção na rede, você vai permitir que o número de usinas e sistemas fotovoltaicos cresça. Por quê? Como não é todo mundo que vai estar injetando em potência máxima na rede, a rede da concessionária não vai precisar de novas infraestruturas para atender novos geradores, né? Na geração distribuída, por exemplo. Então, novas residências com sistemas fotovoltaicos. Então, não será preciso ter novos investimentos. Lembrando que investimento da concessionária, consequentemente, vai virar tarifas para os consumidores. Então, a gente vê isso bastante benéfico, né, para o consumidor final, né, para quem quer ter o seu sistema fotovoltaico. Tá? Outro benefício aí voltado para a concessionária, né, o não comprometimento da rede elétrica. Então, quando você tem mais pessoas como geradores, né, mais usinas fotovoltaicas residenciais, digamos assim, se você tem a limitação de potência, você não vai ter o comprometimento dos seus transformadores, da sua rede de cabeamento, não vai precisar fazer troca, porque pensa, hoje a limitação de potência na Alemanha é uma realidade, porque muitas residências, né, a geração distribuída é muito difundida, a matriz energética em energia fotovoltaica é muito grande, né? Então é necessário ter a limitação de potência, porque pensa em horário de pico, todas as residências estão girando ao máximo, poucas estão com autoconsumo alto, né? E a concessionária estaria recebendo toda essa potência. Isso causaria defeitos nos transformadores, rompimento de cabo, enfim. Então, com essa limitação, a concessionária consegue ter menos investimentos em infraestrutura e também abaixar tarifas. Tá?
inibe o aumento de tensão CA, né, por conta da geração, existe um aumento de tensão na saída do inversor. Essa geração que não é consumida, né, ela acaba causando o aumento na tensão de saída do inversor, né, aumento da tensão CA. Um status aí bem famoso aí dos inversores da Fronius, né, que são instalados, na verdade, a rede, né, que não é configurada da maneira correta, e o inversor identifica esse aumento na tensão CA, causando um status 102, tá bom? Então, a limitação também pode ajudar em inibir esse aumento de tensão CA. Tá? Outros benefícios aqui, a gente gera uma independência maior, né, referente à concessionária, né, a gente não depende de ficar muito atrelado às tarifas energéticas que são cobradas. A limitação de potência atrelada ao smart meter, né, já vai ser uma alteração que vai surgir uma hora ou outra pela ANEEL, né, através das revisões da regulação. Então, ter um equipamento que possa promover essa limitação já é algo que você está se protegendo contra o futuro. E aumentar também a taxa de autoconsumo, certo? Então, você tem uma taxa de autoconsumo alta, você garante que você está utilizando o seu equipamento na máxima eficiência possível. Bom, pessoal, nessa parte foi um pouquinho mais rápida mesmo, né, para a gente entrar logo no monitoramento, né? A gente trouxe algumas telas para vocês para mostrar qual que é a visualização que a gente tem com o Smart Meter, tá? Quando a gente fala de monitoramento, a gente fala do SolarWeb, né? Então, todos os inversores da Fronius já são equipados com a placa de monitoramento, a placa do Data Manager, que faz a comunicação com a internet, envia os dados para o SolarWeb. Tá? Atrelado ao Smart Meter, o Smart Meter ele não é obrigatório, tá bom? Mas é um equipamento que traz uma visualização mais aprimorada no SolarWeb, traz informações muito mais úteis, né, no seu monitoramento. Então, atrelado ao monitoramento, você tem o SolarWeb na sua capacidade total, né? Você vai ter a ferramenta mais completa possível da Fronius, ok? Lembrando que o SolarWeb é gratuito, tá bom? Na sexta-feira, tá? Vou deixar o convite novamente para vocês, pessoal. O Victor vai fazer o webinar sobre o SolarWeb. Vai ser um webinar muito mais completo que essa sessão que eu estou passando para vocês. Né? Ele vai explorar todos os menus, todas as telas aí do SolarWeb. Eu vou focar somente nas telas aqui dos que estão atreladas ao Smart Meter, tá bom? Então são muito menos do que toda a ferramenta promove, né? Ele permite acessar. Mas, em linhas gerais, é uma plataforma gratuita de monitoramento, onde todos os dados do seu equipamento vão estar concentrados em um só lugar, tá? Sem necessidade de aquisição de outros softwares. Tem a visualização tanto pelo desktop, né, através do site do SolarWeb, como o aplicativo do monitoramento. Esse não é o aplicativo do suporte, tá bom, gente? É do monitoramento. Permite você desenvolver uma rede de clientes para promover serviços proativos, receber notificações, receber relatórios das suas instalações de maneira customizada, né? Já vou deixar a dica para vocês. O Victor provavelmente vai falar isso na sexta, né? Mas o SolarWeb ele possui duas categorias, tá? A categoria gratuita e a categoria Premium. Só que a Premium, para o Brasil, exclusivamente para o Brasil, está gratuita por tempo limitado. Não sabemos quando isso vai se encerrar, mas a Fronius da Áustria liberou as assinaturas do plano Premium, né? Que é pago uma vez só, de maneira gratuita. Tá? Então, quem não tem o SolarWeb Premium, faça esse upgrade que está gratuito, pessoal. Vai ser direcionado para uma loja, né? Só que vai ser uma compra de 0 euros. Então, não vai pedir cartão de crédito nem nada. Então, vocês podem acessar e fazer esse registro como Premium sem custo algum. E as possibilidades que você tem com o SolarWeb Premium são muito maiores do que com o SolarWeb gratuito, tá bom? Essa plataforma vai te trazer também ferramentas de simulação de baterias, né, para dimensionar baterias, e boilers, para identificar para a parte de água quente, né, referente ao OnPilot, que é um outro acessório da Fronius, tá? E com tudo isso gerar novos negócios para a sua rede de clientes, tá bom, pessoal? Agora, mais voltado para o Smart Meter, para quem já tem uma instalação cadastrada no SolarWeb, vai ver uma tela, e não tem o Smart Meter, vai ver uma tela muito parecida com essa, né? Os menus de acesso, de divisão geral, análise, né, balanço, enfim. E a parte de potência atual vai ser isso aqui, né? Só o inversor e aqui a porcentagem que você está utilizando desse inversor, né?
Então, aqui ele está gerando 2,86 kW e utilizando apenas 11% da sua capacidade. Provavelmente é um Eco 27 aqui que está instalado. Tá? E aqui o balanço energético, né? Como a gente não tem o Smart Meter, ele sempre vai ser positivo porque ele não vai ler o consumo. Tá bom, gente? Então aqui é uma telinha muito simples aqui do SolarWeb sem o Smart Meter. Tá? Quando a gente vê a parte de histórico, né, de produção, também a curva de geração é somente o que o inversor fornece para a gente. Né? A nossa curva, o nosso sino, né, se for um dia totalmente ensolarado, em cinza. Então só vai te trazer os dados de geração, né, a produção total que você teve naquele dia, que nesse caso aqui foi de 25,34 kWh. Tá? Quando a gente incorpora o Smart Meter, novas visualizações são possíveis no SolarWeb. Tá? Então você tem uma visualização mais aprimorada com mais informações. A primeira delas, né, a visão geral que você tem no menu inicial muda. Então lembra que aquilo lá é só a parte do inversor? Agora a gente ganhou mais 4 quadradinhos aqui ao redor do meu inversor, mostrando que o meu sistema fotovoltaico, né, quanto ele está gerando. Tá? Nesse caso aqui, esse sistema está gerando 7,72 kW. Tá? Tenho o meu consumo da minha instalação. Como eu tenho o Smart Meter, ele consegue avaliar quanto eu estou consumindo. Então eu tenho o meu consumo de 1,34 kW. Tá? E eu tenho aqui a potência da rede, que é de 5,88 kW. Tá? Essas bolinhas em azul aqui, pessoal, essas bolinhas menores, elas são animadas. Tá? Se eu tenho geração fotovoltaica, essa bolinha está indo em direção ao inversor. Tá? O consumo, ele está indo sempre em direção ao consumo. Tá? Quando eu tenho a excedente da minha rede, que é o caso que eu estou mostrando para vocês, essa bolinha está indo em direção à rede. Se eu tenho consumo da rede, essa bolinha vai em direção ao inversor, tá certo? E aqui eu também tenho a telinha da bateria. Lembra que eu falei da bateria para vocês? Essa instalação aqui é na Europa. Então aqui é até uma instalação da Fronius, né? Fronius Austria Setup, com sistema híbrido. Então, quem não tem o acesso ao SolarWeb pode entrar nessa mesma instalação que eu estou mostrando para vocês através do menu de demonstração. Então, todas as instalações da Fronius que possuem sistema de monitoramento podem ser acessados através da demonstração no portal SolarWeb. Tá? Então aqui eu tenho o banco de baterias. Como ele já está carregado, né, em 99%, ele não tem nenhuma bolinha porque ele está sem operar. Tá? Ele não está sendo carregado, nem está utilizando a sua carga para destinar para meu conjunto de cargas da minha instalação. Tá bom? Então essa aqui é a primeira tela que muda. E aqui na parte de balanço de energia. Então aqui eu tenho o quanto foi consumido da rede e o quanto foi que eu tive de excedente. Então aqui mostra o balanço geral da sua instalação no dia atual, tá certo? Então aqui é a primeira visualização que muda para vocês. Tá? Lembra a telinha que eu mostrei para vocês do consumo, que era só um sino cinza? Essa também muda. O sino não é cinza, agora é verde. Mas além da cor, né, que muda, aqui eu tenho minha curva de geração em verde, eu tenho aqui a minha linha que mostra o meu consumo da rede, meu consumo total da instalação, certo? Então, quando essa curva tem a área abaixo dela em branco, é um consumo da rede da concessionária, tá? Quando ela é cinza, essa área dela, abaixo dela é cinza, eu tenho o consumo direto, né? O alto consumo, ou consumo em simultaneidade. Esses vários nomes que nós temos para identificar o alto consumo. Aqui eu consumo diretamente do meu sistema fotovoltaico, tá bom? Então essa aqui já é uma tela bem diferente do que a gente teria sem um Smart Meter, né? Lembrando que aqui, com a versão Premium, eu tenho um histórico geral da minha instalação. A versão gratuita eu tenho um acesso só de 3 dias, tá? Então eu fico muito limitado. Então por isso, outro motivo para vocês fazerem o upgrade para a versão Premium do SolarWeb, tá certo? Aqui a telinha, né, que eu mostrei para vocês do balanço de energia, tá? Essa data aqui, que coincidentemente é hoje, né? Então eu peguei essa telinha aqui um pouquinho antes da apresentação para mostrar para vocês em um valor real, né? Novamente, uma tela que está disponível no menu de demonstração, lá são instalações reais da Fronius, ok? Então aqui no meu balanço de energia,
ele mostra que eu tive um consumo aqui, ó, negativo, né? Ou seja, eu consumi da rede esse valor até determinada hora. Que aqui eu passei a ter excedente da minha geração. Então, esse valor aqui eu destinei para a concessionária. E como que eu verifico isso, se é verdade, na minha instalação? Eu vejo aqui na minha tela de produção daquele dia, né? Então, eu estou vendo aqui o meu consumo, ou seja, eu tenho um consumo que eu estou consumindo da rede. Esses gráficos aqui eles são basicamente o mesmo, né? Isso aqui é só o saldo que eu tenho disso aqui, tá? Então, aqui em vermelho é referente a essa linha preta aqui, que eu venho, estou tendo aqui um consumo maior da minha rede do que do meu sistema fotovoltaico, por isso ele está negativo. Nesse ponto onde eu tenho que ele vira verde, totalmente verde, é onde eu tenho excedente para a rede, né? E por isso aqui virou positivo. Você vê, se você olhar com detalhe aqui, essa curva do lado esquerdo acompanha exatamente a curva do lado direito. Tá? Então você vê aqui que tem as quedas de geração, teve a queda de geração aqui no gráfico da direita também. Tá bom, pessoal? Então aqui mostra essa é a principal diferença que a gente tem com o Smart Meter. A gente consegue saber exatamente qual foi o nosso excedente, isso eu poder calcular, fazer uma provisão aí de créditos com a concessionária, né? Então são várias possibilidades que a gente tem quando a gente incorpora o Smart Meter na instalação. Tá? Então aqui o total seria a energia total gerada. Certo? O gráfico ele mostra aqui em cima, né? Eu acabei cortando da imagem, né? Mas ele mostraria aqui em cima qual foi a geração total, né? E aqui ele mostra o saldo, né? 310 kWh em excedente, 45 e 42 em consumidos da rede, tá bom? Perfeito, pessoal. Outra visualização que a gente tem aqui, né? Só mostrando quando a gente tem atrelado a instalação a bateria, né? No sistema híbrido, a gente cria uma outra linha, né? Que é essa linha laranja, que mostra quanto de potência, né? Qual que é o estado da carga, né? Da minha bateria, mostrando se ela está sendo carregada ou não. Então aqui ela foi carregada, nesse ponto que eu selecionei estava em 99%. Tá? Então, lembrando que com o Smart Meter a gente consegue ver também o estado de carga da minha bateria, tá certo? Eu não peguei nesse dia aqui, mas é possível ver também, né, em dias que eu não tenho excedente de energia, uma área laranja, uma área em amarelo, né? Tem até mostrando aqui, né, a partinha amarela. Mostra o quanto que eu consumi, qual foi a potência consumida na minha bateria. Então, também é outra visualização interessante para ter no SolarWeb, tá certo? E aqui uma questão muito interessante que a gente buscou também, e na data de ontem, né? A gente pegou recentemente, digo hoje, essa imagem, né? Para mostrar para vocês as curvas que a gente consegue ver do nosso Smart Meter. Então, a gente consegue ver o consumo, a potência, né? Efetiva de cada uma das fases individualmente e a potência total do meu inversor. Você vê que aqui a potência do meu inversor é positiva e as potências individuais, né, de cada um das fases é negativa. Se é negativo, é porque ele é um consumo, né? Ele lê como um consumo, então está correto. Lembra que eu falei dos polos da instalação, né, do Smart Meter com a rede? Isso está referenciado aos polos de conexão do meu PC. Lembra que tem a regra da mão direita, então eu tenho que direcionar o meu TC para o lado correto da corrente. Tá? O próprio dispositivo, né, o TC, tem uma setinha mostrando qual que é o sentido da corrente que tem que ser instalado. Tá? Se eu instalo ele de maneira inversa, essa corrente vai ficar positiva e vai mostrar que eu tenho uma geração onde devia ser um consumo. Então, uma das fases vai ficar oposta, vai ficar na parte positiva. Né? Então, aqui você conseguiria identificar exatamente se o seu Smart Meter foi configurado, foi instalado da maneira correta. Tá? E como que eu consigo, como que eu visualizo essa tela? Né? Eu tenho que entrar nos canais. Quando eu entro nos canais, eu tenho que selecionar para essas curvas, né, para cada uma das fases de ponto de alimentação, né, que é o método, a topologia que eu instalei no meu Smart Meter, como potência efetiva. Porque aqui o meu inversor está me dando o valor de potência efetiva, né, em watts, quilowatts. Né? Então, a gente quer comparar quilowatts com quilowatts. Então, a gente seleciona potência efetiva de cada uma dessas fases. Né? Porque se a gente selecionar aparente, eu não vou estar comparando os mesmos valores. Certo? É até possível verificar os valores de reativos, né, para cada fase, mas aqui não é o caso. Tá bom, pessoal? Então, só uma visualização bem completa. Aqui a gente verifica se o Smart Meter foi instalado de maneira certa ou não. Lembrando... Ô, Thiago,
Opa, pode falar, Daniel. Pô, desculpa te interromper, não sei se você ia falar, só para aproveitar essa oportunidade, a experiência lá no suporte que eu tive, né? A gente conseguiu identificar, através desse gráfico aí, desses canais que vocês conseguem marcar, se a polaridade do TC ela está correta ou não, né? Desculpa, não sei se você ia falar isso, mas só para complementar, né? Ou seja, quando você instala lá os TCs nas fases, eles têm polaridade, né? Que é naqueles parafusos, geralmente que são dois, né? Que você vai apertar. E tem também o sentido da corrente, né? Que você pode virar o TC ou não, tirando ele do cabo e virando o lado dele, né? Então, por exemplo, tinham duas fases no eixo negativo, né? Que é o consumo, e uma fase estava marcando produção, né? Então, o cliente ele estava naquela tela inicial lá, daquelas bolinhas, né? Estava diferente o valor que estava sendo consumido. Então, por esse gráfico, é a melhor forma de você checar se ele está instalado corretamente ou não, os T6, né? Só fazendo essa observação aí, Thiago. Obrigado. Tem problema, eu tinha mencionado aí também, mas é complementando a informação aí do Daniel, viu, pessoal? Então, analisem sempre o TC, né? Como eu falei, tem lá a setinha de direção da corrente, né, e os polos corretos. Então, através desse gráfico aqui, você verificar a instalação correta do seu equipamento. Beleza? Para fechar, gente, as curvas que você pode ter no SolarWeb com o Smart Meter associado, um sistema híbrido também, né, que provavelmente estaremos logo vivendo essa possibilidade, né, são realmente infinitas. Né? Se a gente olha os gráficos que podem ser gerados no SolarWeb, a gente consegue colocar qual que foi o consumo direto, né, do nosso sistema, qual foi o consumo total, ou seja, aqui em alto consumo, né, aqui o consumo total, o que foi a potência que foi consumida da bateria, a potência que foi consumida do grid, né, da concessionária, a potência que a gente enviou para a bateria, para o carregamento, né, quanto a gente enviou para a concessionária em excedente, nesse caso aqui foi 0, tá? Não sei se esse sistema estava setado para ter a redução, né, a limitação de potência, o 0 feed-in, mas a potência aqui em excedente foi 0. Né? E qual foi a potência gerada do meu sistema fotovoltaico, né? 1,78 kW. Então, as curvas que são geradas pelo SolarWeb são realmente muito grandes, né? E aqui também mostrando para vocês que eu comentei, né? Porque a gente consegue visualizar a nossa taxa de autoconsumo. Aqui mostram gráficos, né? Dos 30 dias, dos últimos 30 dias, na verdade para a semana, né? Que mostra em cada horário, da meia-noite às 23 horas, em qual horário eu tive maior autoconsumo. Né? Que nos últimos 30 dias a taxa foi de 45, entre 45% e 55% de autoconsumo, e aqui os horários que eu tive mais energia, excedente de energia e que eu tive consumo da rede. Tá? Se a gente atrelasse esse sistema a um banco de baterias, essa parte em vermelho seria substituída pela cor azul, né, que essa energia não seria provinda da concessionária, seria provinda das baterias. Então, são possibilidades, visualizações muito grandes que a gente tem com o Smart Meter atrelado à nossa instalação. Tá bom, pessoal? Era isso que a gente tinha que mostrar por hoje para vocês, tá? Deixa o contato do nosso time aqui da Fronius, né, o pessoal do marketing, para vocês enviarem sugestões de webinar, mandarem algumas dúvidas que vocês tenham. O nosso canal do YouTube está disponível através desse QR Code aqui. Vocês estão provavelmente utilizando o celular, né, para verificar o webinar. Para quem estiver utilizando o computador, pode mirar com a tela, com a câmera do celular para ser direcionado diretamente, né, para o nosso canal no YouTube. Lembrando que o canal do YouTube ele é global, tá? É para todas as Fronius do mundo. Só que a gente tem uma playlist lá que chama Fronius Brasil. Nessa playlist a gente tem todos os webinários registrados e salvos aqui, tá bom? E a gente tem também o nosso número de vendas. Tá? Então, quem tiver qualquer requisição comercial, pode ligar nesse número aqui. Se precisar de um Smart Meter, enfim, se precisar um contato de algum distribuidor nosso, liga nesse número que o pessoal de vendas vai estar prontinho para atender vocês, certo? O nosso contato do suporte técnico, tá? Então, horário comercial, das 8h30 às 5h30, de segunda a quinta, sexta-feira, das 8h30 às 16h30, tá? Estão disponíveis no número final 3817, muito famoso aí de vocês, né? Mas também o e-mail. O e-mail do suporte mudou, tá? Não é tão recente mais, mas a gente sempre replica para vocês, porque às vezes já está salvo o e-mail antigo, né? Mas troquem para o suporte.solar@fronius.com. Antes era aquele PV Services, né? Mas agora esse aqui é o e-mail que eles vão atender. Tá certo, pessoal?
A gente finaliza por aqui. Eu vou deixar com vocês uma pesquisa agora final, espero que todos respondam, uma avaliação dessa apresentação. Enquanto isso, eu vou verificar umas perguntas, vou deixar disponível para o Vitor, para o Ariel, para o Daniel também, trazendo algumas dúvidas que foram recorrentes aí, enquanto eu bebo uma água e vejo as perguntas aqui que eu não consegui ver durante a apresentação, tá bom? Enquanto isso, fica aí a votação da pesquisa para vocês, pessoal. Tiago, Pode falar, Vitor. Opa, beleza, desculpa, te atrapalhei bem na hora que você estava tomando uma aguinha aí, né, cara? Desculpa aí. Já hidratar depois dessa sessão longa aqui de fala. Não, pessoal, tá certo, tem que se hidratar mesmo. Todo mundo muito bem hidratado, muito bem de saúde nesses tempos aí, hein, pessoal. Cara, a gente tem recebido muitas perguntas, assim, o pessoal tá realmente de parabéns aí pela participação, muito bacana. E você vê que é um tema que a gente já fez o webinar, mas mesmo assim, acho que tem muita gente nova que ainda não viu o webinar que a gente tinha feito antes, então acho que é sempre bom a gente trazer esses temas aí, conversar, tem sempre novidades surgindo aí, acho que é bem bacana. E aí uma pergunta bem interessante que surgiu aqui o pessoal perguntou se pode utilizar o Smart Meter com todos os inversores da nossa linha, né? E a resposta é sim, tá? Toda a nossa linha de inversores aqui para o Brasil, a linha Primo, linha Eco, linha Simo, você pode utilizar o Smart Meter em conjunto com essas linhas, tá? Porque a conexão do Smart Meter com o inversor é através do Data Manager pelo Modbus, pela conexão pelo Modbus RTU, tá? Então você pode utilizar assim sem problemas. E uma outra pergunta que apareceu aqui que eu achei bem interessante, bem bacana mesmo, né? O pessoal perguntou o seguinte: se com essa limitação de potência que é possível fazer no nosso sistema, o nosso sistema ele vira um sistema off-grid. Eu achei bem legal essa pergunta, porque a gente acha que fala-se muito pouco, né, sobre essa questão dos sistemas mais inteligentes, uma forma mais eficiente de você consumir energia. E a gente acredita fortemente que isso vai ser pauta para os próximos meses, aí, próximos anos, considerando uma alteração aí na nossa resolução. E eu acho que a gente tem que pautar esse tema, porque se a gente não fizer isso, a nossa resolução ela vai ser alterada de uma forma não tão inteligente, como é possível já identificar em alguns outros países, né? Onde você perde a capacidade ali de gerenciar a sua energia e simplesmente você fica limitado à quantidade de energia que você pode injetar na rede. Então, acho que é bem importante a gente pautar esse tema. Agora, voltando um pouquinho lá na pergunta, até fugir um pouco aqui, com essa limitação de potência, meu sistema vira off-grid, né? Não, ele não vira porque você ainda depende da rede para manter o seu inversor conectado, né? O seu inversor funcionando. Você só simplesmente deixa de injetar aquela energia na rede. Então, o seu sistema não vira um sistema off-grid. Mas a partir do momento que você fala de um sistema híbrido, talvez comece a fazer bastante sentido essa questão da limitação, né? Porque ao invés de você injetar na rede, às vezes é preferível que você armazene isso num banco de baterias. Então você pode pensar dessa forma aí, tá? Mas são temas que se a gente começar a falar, a gente começa a se alongar muito e aí já tem bastante gente perguntando no chat sobre essa questão de baterias, inversores híbridos. Acho que a gente pode abordar isso numa outra oportunidade, mas é bem legal ver o pessoal comentando sobre isso, que vão ser temas bastante importantes aí para o nosso futuro. Legal, Vitor. Então, uma dúvida aí bem pertinente aí, que a gente acabou falando um pouquinho mais rápido, né, nessa sessão aí, na parte de limitação de potência, né, mas vem muito a ajudar, né, a gente poder tirar essas dúvidas aí que o pessoal faz durante a apresentação, tá certo? Mas muito legal aí a participação de todo mundo.
Eu vi aqui umas perguntas gerais, aqui a acabou sendo bastante pergunta, né? A maioria delas já foram respondidas. A visualização aqui na plataforma ficou um pouquinho condensada, né? Mas eu vi aqui perguntando pro ramo de consumo, né? A instalação do smart meter em ramo de consumo, né? Como que eu instalo ele? Antes ou depois do disjuntor da carga? Na verdade, ele tem que ser entre os dois, tá? Então, logo depois da saída da carga, o próximo mesmo do quadro, né? Mas entre o disjuntor e a carga, você faz essa instalação do smart meter caso você vá trabalhar ele como ramo de consumo, tá bom? Lembrando, pessoal, que não depende somente da instalação dele nessa topologia, mas a configuração na parte do comissionamento do smart meter também deve ser selecionado qual a topologia que foi instalada, tá? Então aí para ter uma comunicação bem assertiva aí com o seu sistema. Tá? A gente não abordou, logicamente, aqui a fundo a parte de comissionamento, né? Mas na outra sessão que a gente fez há algumas semanas atrás aí sobre o Smart Meter, a gente trouxe aí uma parte sobre o comissionamento, né, do Smart Meter, e você vai ver exatamente em que seção, né, das telas de configuração você seleciona o ramo de consumo ou o ramo ou o ponto de alimentação. Tá? A gente já está Ô, passando um Thiago, pouco do... Pode falar, Vitor. deixa eu só fazer uma outra ressalva aqui também, que o pessoal está perguntando bastante sobre essa questão da alimentação, né, da redução de potência. Na verdade, pessoal, essas tecnologias, elas estão integradas ao inversor, tá? Então, não necessariamente você precisa do smart meter para você configurar essa limitação de potência ou até mesmo tornar o seu sistema dinâmico, né? Que o seu sistema tenha uma resposta dinâmica aí, podendo variar essa limitação, tá? Essa tecnologia é do inversor. O smart meter ele vai permitir que você gerencie a sua energia de forma mais eficiente, porque você vai ter acesso ao consumo, tá? Então, se você não tem um smart meter, você só pode gerenciar aquilo que você está gerando ali. Só que você não sabe exatamente qual que é o seu excedente, porque você não sabe o seu consumo. Com o smart meter, o seu gerenciamento ele fica um pouco mais eficiente porque você sabe quanto está sendo consumido, tá? Mas essa questão da limitação é uma tecnologia integrada já no inversor, tá? E todos os nossos modelos que possuem o Data Manager já possuem esse tipo de tecnologia, tá, pessoal? Então, para quem utiliza o inversor da Fronius, isso já está embutido no inversor. Beleza? Valeu, Thiago. Bacana. Para finalizar, acho que eu vi uma pergunta aqui mais no início, né? Deixa eu só localizar ela de novo, porque aqui a telinha desceu, né? A gente acabou perdendo aqui. Perguntando da certificação, né, e exatidão de medição. Né? Todo o sistema de comunicação dos inversores da Fronius e esses acessórios que fazem também comunicação, eles são homologados pela Anatel. Então, a gente tem um certificado Anatel da parte de comunicação para aferir, né, os dados, a transferência de dados. E também existe toda a precisão de calibração da fábrica. Então, vocês podem ficar tranquilos que os dados, né, do smart meter têm essa confiabilidade, tá certo? Tem bastante pergunta, muitas das perguntas já foram respondidas aqui no chat, que eu estou vendo, pessoal, e a gente já passou um pouquinho do horário, né? Então, agradeço novamente a todos vocês pela participação. Lembrando que quem participou dessa sessão de hoje está concorrendo ao Smart Meter, né? Se assistir a sessão de sexta, está concorrendo ao Smart Meter, ao sorteio do Smart Meter na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, se vocês que estão aqui assistirem ao webinar por inteiro na sexta-feira e permanecerem até a hora do sorteio, vocês estão concorrendo, tá bom? Então, a gente já fez aqui o webinar sobre o Smart Meter, então quem receber, quem for o sortudo, já vai saber instalar, saber usar e saber configurar, tá certo, pessoal? Então, agradeço novamente a todos vocês que participaram, o pessoal aqui da Solaris Grid, o Paulo Sérgio, o Danilo, o Antônio, o Carlos, são todo mundo aqui que está mandando mensagem aqui agradecendo no chat. Agradeço a todos vocês também pela participação, tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por aqui, tá? Deixa eu só fechar aqui Então, a gente encerra por aqui, tá bom, pessoal? Agradeço a Amanhã todos tem live, né, vocês. Thiago?
Amanhã tem a live, lembrando disso. Amanhã, às 18 horas, tá? A gente vai ter uma live com o Daniel Lírio e comigo também. Então, fora a minha voz maravilhosa aqui, vocês vão ver esse rostinho lindo. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos vocês. Vocês também compareçam aí à nossa live de amanhã no Instagram. Sigam a gente lá na Fronius Brasil. Tá? E sexta-feira também permaneçam na sessão do webinar para concorrerem ao Smart Meter. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela participação, pela paciência, novamente em ouvir a gente aqui em mais uma sessão. Tá? Fiquem seguros, fiquem bem e até mais, pessoal. Obrigado.